Como parar de se preocupar e viver em paz? Imagine que sua mente é como uma casa. Quando você se preocupa demais, é como se estivesse acumulando pilhas de papéis velhos, tralhas e objetos desnecessários em todos os cantos. Com o tempo, essa bagunça começa a ocupar tanto espaço que você mal consegue se mexer. Viver em paz é essencialmente como fazer uma boa faxina nessa casa mental. Vamos aprender como começar? Primeiro, vamos falar sobre o que é, de fato, a preocupação. A psicologia nos mostra que preocupar-se é, em muitos casos, uma resposta natural do nosso cérebro que tenta se proteger do desconhecido. Mas o problema é que, se deixarmos esse mecanismo de defesa, pode se tornar um hábito, como uma música de fundo que nunca para de tocar, aquela que não sai da cabeça por nada. E, como qualquer hábito, a preocupação pode ser desaprendida. Vamos usar a história de Juliana como exemplo. Juliana, ela tinha o hábito de se preocupar com tudo, desde pequenas coisas, como se o bolo ia crescer no forno, ou até grandes questões como o seu desempenho no trabalho, porque ela estava muito insegura. Era uma pilha de nervos, sempre imaginando cenários catastróficos. Um dia, uma amiga sugeriu que ela experimentasse escrever todas as suas preocupações em um caderno. No começo parecia bobo, mas Juliana percebeu que ao transferir suas preocupações para o papel, ela parecia perder força, como um balão que murcha aos poucos. A carga emocional das preocupações diminuía. Aqui entra a neurociência, que nos explica o porquê disso funcionar. Quando escrevemos nossos pensamentos, ativamos uma parte do cérebro responsável pelo processamento lógico, o que nos ajuda a organizar as ideias e, de certa forma, esvaziar a mente. Esse ato simples ajudou Juliana a perceber que muitas das suas preocupações eram, na verdade, exageradas ou até irracionais. Ela começou a rir de algumas delas, como uma vez em que se preocupou por semanas com a possibilidade da queda de energia durante a sua festa de aniversário. E adivinhe, a festa foi um sucesso e a energia nunca caiu. Vamos para o segundo ponto, a aceitação. Carla, uma jovem mãe, vivia preocupada com o futuro de seus filhos. Natural até. Ela queria controlar cada detalhe, esse era o problema, e garantir que tudo estivesse perfeito. Porém, ao conversar com um terapeuta, Carla aprendeu algo libertador: aceitar que nem tudo está sob o seu controle. Parece simples, mas é poderoso. A psicanálise nos ensina que o desejo de controle é muitas vezes uma tentativa de evitar a ansiedade. Mas, paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. É como segurar a areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Carla começou a praticar a aceitação diária, repetindo para si mesma: eu faço o meu melhor e o resto eu entrego. E aos poucos foi percebendo que seus dias estavam mais leves. Ela se tornou uma pessoa mais presente, aproveitando os momentos com os filhos sem a sombra das preocupações constantes. Isso é o que chamamos de viver em paz, estar presente no agora, sem se prender ao e se do futuro. E o que dizer de Marcos? Ele era daqueles que se preocupava com a opinião dos outros, sempre tentando agradar e ser perfeito. Até que um dia, durante uma palestra sobre como parar de se preocupar, ouviu algo que transformou a sua vida. O que os outros pensam de você é problema deles, não seu. Essa frase simples acendeu uma luz na cabeça de Marcos. Ele percebeu que estava gastando energia mental à toa e se preocupando com algo que ele jamais poderia controlar. A partir daí, Marcos decidiu experimentar uma técnica chamada distanciamento cognitivo. Toda vez que um pensamento preocupante sobre a opinião dos outros surgia, ele observava como se estivesse vendo uma nuvem passar pelo céu, sem se apegar.
Aos poucos, ele foi percebendo que esses pensamentos perdiam força, como um balão que solta o ar lentamente. E o melhor, ele começou a se sentir mais autêntico, vivendo de acordo com os seus valores, e não na tentativa de agradar os outros. Por fim, vamos falar sobre o poder do riso e da leveza. Silvia, uma advogada, vivia tão preocupada com prazos e clientes que tinha se esquecido de como era rir. Um dia, por insistência de uma amiga, foi a um show de stand-up comedy. No começo, estava tão tensa, mas aos poucos foi se soltando. E no final, estava rindo tanto que até chorava. Foi quando percebeu o quanto precisava daquele alívio. A neurociência mostra que o riso libera endorfinas que são como uma limpeza a seco para a mente, varrendo o estresse e deixando no lugar uma sensação de bem-estar. A partir dessa noite, Silvia decidiu incluir mais momentos de leveza na sua rotina. Seja assistindo vídeos engraçados, seja passando tempo com amigos que a faziam rir, ela aprendeu que o riso era um antídoto poderoso contra a preocupação. Então, como viver em paz? É uma combinação de técnicas simples, mas eficazes. Esvazie sua mente no papel, pratique a aceitação, solte o controle, ria mais. Com esses passos, você pode transformar a sua casa mental. Um lugar mais organizado você vai deixar, leve e acolhedor também. E lembre-se, a vida é curta demais para ser gasta com preocupações que na maioria das vezes nunca se tornam realidade. Aproveite o presente, respire fundo e permita-se viver em paz. Afinal, viver bem é viver com leveza, com menos preocupações e mais alegria. Um beijo e até a próxima!